Olá a todos que acompanham este canal aqui do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para essa quarta-feira, dia 26 de janeiro, uma quarta-feira que segue com uma grade muito fraca, afinal estamos ao longo dessas próximas aí 2 semanas em data FIFA e é muito comum que as principais competições da Europa pausem durante os jogos de seleção. Se você é um trader que não tem problema com isso, se você trabalha competições menores e essas competições não pararam, não vão parar, tranquilo, bom trabalho, maravilha. Se você já é um trader que desenvolveu o seu método em competições que param durante os jogos das seleções, né, competições um pouco maiores, né, ditas assim, um pouco maiores na Europa, a minha dica para você é o que eu escrevi lá no Telegram: calma, paciência, não deixa essa vontade de clicar fazer com que você saia do seu planejamento, da sua metodologia, porque isso pode acarretar num problema muito maior, tá? Acho que a meta, quando a gente fala de data FIFA, é passar por ela, né? Ela vem e ela vai embora. Isso é muito comum ao longo do ano. E fevereiro vai ser um mês muito cheio, vai começar com tudo. Tem agora o início do Mundial de Clubes, tem a pré-Libertadores, que já vai começar com os times da pré-Libertadores, né, que estão disputando a vaga na fase de grupos. Tem as oitavas da Champions começando, já tem aí o estadual, os estaduais pelo Brasil já estão rolando, né? Enfim, está chegando já a segunda parte, né, o segundo turno das competições da Europa. Então tem muito jogo ainda pela frente durante esse ano inteiro. E a minha dica para você é: se você não tem metodologia para trabalhar esses jogos menores, eu sei que tem muita gente que tem e não tem problema nenhum, mas se você não tem, não inventa a moda. Tenta se manter vivo para o final da data FIFA, porque ela sempre acaba, tá? Se você quer testar uma metodologia nova, testar um campeonato novo, trabalhar um time novo, não esquece de ajustar a sua gestão para que você não perca dinheiro alto em um jogo que você não está acostumado, em um time que você não está acostumado, e esse tipo de prejuízo, esse tipo de complicação não acabe gerando um efeito de bola de neve, onde você tem que ficar recuperando dinheiro, ainda mais nessas 2 semanas onde os jogos vão ser de qualidade, às vezes muito duvidosa, tá bom? Então a minha dica é essa. Claro, conselho é sempre complicado de dar, porque cada um sabe de si, tá? Mas a gente às vezes está aqui um tempo a mais, já viu muita coisa, já viu muitos amigos fazerem cagada, a gente já fez muita cagada, então deixo aqui esse conselho para vocês. Data FIFA sempre vem, mas sempre vai embora. Beleza? Então eu estou gravando esse planejamento para quarta-feira, mas estou gravando no intervalo do jogo do Benfica essa terça-feira. O jogo do Benfica era praticamente o principal jogo da tarde para mim, né? Vim para trabalhar o jogo do Benfica com o Boa Vista. Alguns casos de Covid no Boa Vista, um caso específico de Covid no Benfica. O Benfica não entrou com a escalação titular, mas foi quase titular. Só que quando parecia que ia dar um padrão de back Benfica, esse padrão não aconteceu. O Benfica deu uma bela recuada e eu acabei não pegando o gol do Benfica. O Benfica saiu na frente, mas já tomou um empate, se eu não estou enganado. Esse jogo está 1-1 nesse momento. Então, assim, é muito comum acontecer de você vir para trabalhar um back, você encontrar um pouco de padrão, esse padrão se desconstruir e você não pegar o gol? Alguém pode me perguntar. Sim, é muito comum. O que eu faço quando isso acontece? Nada. Eu não tento inventar a roda, eu não tento agora que o Benfica tomou um empate, tentar buscar novamente um back Benfica, eu não tenho metodologia para isso, né? A questão aqui, ao longo desses 10 anos de trabalho, o que me fez continuar vivo é paciência. Amanhã sempre vai ter um novo jogo. Ou hoje à noite, por exemplo, tem Corinthians, tem Botafogo. Sempre vai ter uma nova oportunidade. Às vezes essa oportunidade é para você, às vezes não. Você não precisa pegar todos os gols. Também não precisa tomar todos. Tá bom? Você precisa ter uma metodologia para aproveitar alguma coisa que o jogo pode te apresentar ou não. Às vezes aqui esse jogo específico não vai te apresentar nada. Foi o caso aqui do Benfica. Eu vim, sentei, olhei o jogo, não tinha padrão, não tinha situação para mim. Simplesmente não fiz nada. Antigamente isso aqui para mim era um absurdo. Eu precisava clicar, meu Deus do céu, eu estou sentado na frente do computador perdendo tempo. Não. Depois que eu entendi que o fato de não perder dinheiro fazendo cagada também é ganhar dinheiro, ajuda muito a gente a passar por isso, tá bom? Então não fiz nada, vou fazer os jogos do Botafogo com o Boa Vista aqui do Brasil e o Corinthians com a Ferroviária à noite. Vamos então fazer o nosso planejamento para essa quarta-feira. Vou primeiro então, como sempre, falar para vocês sobre as promoções que a gente tem aqui na Betfair antes de começar. Na verdade, já tem uma promoção para o jogo do Corinthians, tá rolando uma promoção também para o jogo do Flamengo, mas
Cuidado com essa promoção do jogo do Flamengo. Se eu não me engano, uma odd de 20 para o Flamengo vencer a Portuguesa, porque o Flamengo vai disputar com o time de categoria de base a maioria dos jogos desse Campeonato Carioca. Cuidado. Uma das melhores cotações que eu estou vendo aqui é essa daqui, para o Brasil vencer o Equador com uma odd de 25. Se você não tem conta da Betfair, essa aqui é legal. Também está rolando uma promoção de R$5 por dia para novos usuários durante o dia 25, que é hoje, que eu estou gravando terça-feira, você vai ver esse vídeo hoje ainda, até o dia 30. Então, se você não tem conta na Betfair, você vai conseguir aproveitar para clientes novos esses R$5 por dia para você utilizar. Essa é uma promoção do Cariocão. A Betfair se tornou parceira e patrocinadora oficial do Campeonato Carioca, tá bom? Uma que eu não gosto muito é essa daqui, para o Brasil ter 4 ou mais chutes no gol. Essas cotações para chutes, eu acho isso um pouco meio estranho, tá? E a gente tem ainda o Segura essa Bolada. As últimas perguntas que eu vi não me agradaram, então eu vou deixar para responder essa segunda pergunta, né? Eu preciso responder 15, mas eu estou na pergunta número 2, eu vou deixar para responder um pouco mais para frente, quando surgir aí uma pergunta um pouco mais fácil de lidar, não que ela seja fácil, tá? Mas eu tentei e ainda não consegui passar da terceira. Beleza? Então, se você não tem conta na Betfair, use o link aqui que você também me dá uma moral aqui na produção de conteúdo. Deixa eu voltar para cá então. Vamos marcar os nossos jogos nessa quarta-feira, dia 26. Vou tentar fazer um programa, obviamente, mais rápido, porque tem poucos jogos. O Campeonato Francês, a gente tem o Angers com o Saint-Étienne. Eu vou colocar esses dados específicos desse jogo no nosso PDF de apoio, mas sinceramente não vou trabalhar, não tenho trabalhado a Liga Francesa, tá? Eu vou marcar esse jogo aqui só se a gente quiser comentar alguma coisa, mas não vou fazer. O Celtic, fora de casa contra o Hort, e o Rangers contra o Livingston, eu vou marcar porque eu tenho trabalhado esses dois times, tá? O Rangers em casa 1,18, o Celtic fora de casa 1,70. Não é fácil pegar o Hort fora de casa, já vou falar sobre isso. Aí aqui no Campeonato Paulista eu marquei o Santos e marquei o Palmeiras. Palmeiras que foi campeão da Copinha, parabéns aos palmeirenses. Ganhou de 4-0 do Santos. No Carioca marquei o jogo do Vasco contra o Volta Redonda, o Voltaço, que é aqui pertinho de casa. E o Flamengo contra a Portuguesa, por isso que essa odd do Flamengo está alta, porque o Flamengo deve jogar com um time de categoria de base, tá? Categoria de base, quando eu digo, é sub-20, essas coisas assim. No Gauchão tem o Juventude, que vai jogar contra o Internacional. Aqui já são dois times da Série A. E tem o Grêmio jogando contra o Caxias. Tá? O Grêmio em reconstrução, reformulação, aquela coisa toda. Tá? E tem o Chavante também, que joga contra o Aimoré, mas aí faz muito tempo que eu não trabalho no jogo do Chavante. No Campeonato Mineiro temos Cruzeiro e o RT. Vai ser bacana ver o Cruzeiro nessa retomada aí na próxima temporada, agora com o Ronaldo na frente do clube. E temos o Atlético Mineiro contra o Vila Nova. Se eu não me engano, o América joga hoje, dia terça-feira à noite, tá? Por isso que eu não marquei aqui. Na terceira Liga da Alemanha, eu quero muito fazer esse jogo aqui do Magdeburg contra o Duisburg, tá? Magdeburg é o líder da competição, está passando o carro em todo mundo, e é inclusive o melhor visitante da competição. Vai pegar o Duisburg, que está lutando muito para tentar continuar, mas pelo visto vai cair para a quarta divisão da Alemanha. Tá? O Duisburg já é um time grande, bem conhecido. Alguns outros jogos aqui interessantes, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês com a terceira Liga da Alemanha, porque eu sei que tem muita gente que não gosta. E tem a outra semifinal. Por enquanto, a primeira entre Benfica e Boa Vista está 1-1. Temos Sport em Santa Clara, outros dois times aqui da primeira divisão de Portugal, primeira liga, né? Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu dar uma olhada então nos favoritos. Ó, ainda tá 1-1 aqui o jogo do Benfica. Deixa eu tirar aqui o Zenit, minimizar essa terceira liga, aqui o Cariocão, aqui o Paulista, e vamos começar aqui com Angers e Saint-Étienne. Eu não vou fazer esse jogo, mas eu vou comentar com vocês sobre as estatísticas que a gente tem sobre eles, tá? Me parece aqui que o Saint-Étienne é um péssimo visitante, né? Já dá pra gente ver. O Saint-Étienne está numa fase horrorosa na França. Se a gente olhar aqui a classificação do Saint-Étienne, o Saint-Étienne está em 20º, não dá nem para vocês verem, eu vou mostrar aqui, ó. 20º colocado Saint-Étienne, com 2 vitórias em 21 jogos e 43 gols sofridos, tá? Nas últimas vezes que se enfrentaram, o Saint-Étienne não perdeu para o time do Angers.
Em relação ao nosso PDF de apoio, a gente tem como informação aqui, deixa eu fechar essa página da Betfair, aqui. A gente tem uma vitória fora de casa nos últimos 10 jogos que ele disputou fora. Somente em 10% dos jogos ele ficou sem sofrer um gol. Falhou em marcar em 40% deles, não é um time confiável. Já o Angers saiu na frente em 40% das vezes, também não é muita coisa, tá? Falhou em marcar em apenas 20%, é um time que provavelmente vai entregar um gol. É um ataque melhor, é uma defesa melhor, enfim, né? O que a gente pode ver aqui é de bola parada. O Angers é um time que defende muito mal a bola parada. Já o time do Saint-Étienne aproveita um pouco esse fundamento ofensivo. Mas se a gente olhar aqui também com carinho, a gente vê o Angers tendo uma capacidade de marcar e o Saint-Étienne uma dificuldade de defender. Tá? Em contra-ataques eu não vejo muita coisa, mas essas bolas paradas podem definir bastante o jogo. Se você vai fazer esse jogo, toma cuidado com isso, tá bom? Sobre o mercado de gols, me parece que é um jogo com uma tendência maior da gente, né, para quem for trabalhar, no máximo 1 ou 2 gols, porque tá difícil aqui, ó. O time do... Somente em 10% das vezes que jogou fora de casa, o Saint-Étienne marcou mais de um gol, né? E apenas 60% deles ele marcou um gol, tá? Já o Angers tem um aproveitamento um pouco melhor dentro de casa, mas no geral é um jogo com uma tendência de ter no máximo 2 gols. Tá? Esses são os principais jogadores do Angers. Eu desconheço bastante as duas equipes e do Saint-Étienne também. Tá? Bom, Duisburg da terceira liga, não vou falar muito sobre isso, eu tenho pouca estatística sobre isso. É uma competição que eu trabalho bastante no mercado de gols, igual eu trabalho a Bundesliga 2. Juventude contra o Internacional. Time do Inter a 1,91. Bom, é muito difícil na primeira rodada do Gauchão já cravar aqui intensidade, escalação, forma de jogo. Afinal de contas, o Internacional mudou de treinador, né, se eu não estou enganado. Isso aqui é como eu falei ontem no jogo do Botafogo e no jogo do Corinthians. É para observar. O que eu viria fazer na primeira rodada do Cariocão, do Gauchão, do Paulistão, de qualquer outro ão de estadual, é observar a nota. Né? Eu gosto muito de fazer anotação. Como é que o Juventude está jogando, se ele está levando a sério a competição, como é que o Inter está jogando, quem são os jogadores de mais destaque. Né? Eu gosto muito de fazer isso, vou fazer a mesma coisa também com o Grêmio e Caxias, porque eu tenho pouca informação sobre as duas equipes, principalmente quem vai jogar no Grêmio, né? Porque o Gauchão pode ser uma espécie de, não vou dizer de treino, mas uma possibilidade muito grande do Grêmio definir elenco já para jogar a Série B, quem vai jogar, quem vai ser titular, quem não vai ser. Enfim, acho que é interessante fazer umas anotações e se você tiver a oportunidade e quiser trabalhar o Gauchão, assistir esses jogos. Aqui a gente tem os 2 jogos da Premiership na Escócia, como eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. O Hearts parece ser um adversário muito chato. É o terceiro colocado nesse momento. Está na cola ali do Celtic, mas não vai pegar porque falta muito ponto. Né? O Hearts, dentro de casa, tem 7 vitórias em 11 jogos, só perdeu uma. Olha isso. Tá? Como visitante, o Celtic é o segundo melhor visitante, mas já perdeu 3 das 11 partidas que jogou. Nos últimos jogos que se enfrentaram, o Celtic foi o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 7, isso é bom pra gente que vem buscar match odds, e venceu o primeiro tempo também nos últimos 6 dos 7. O Hearts sofreu em 12 jogos consecutivamente, o Hearts sofreu gols, e costuma ser um jogo com tendência para gols, tá? Com pelo menos mais de 2,5 gols. O Hearts vem de 4 vitórias seguidas, o Celtic vem de 3 e o Celtic não perde há 11 jogos. Será que a gente tem alguma informação a mais, alguma coisa um pouco mais específica? Tá aqui, ó. Olha só. Olha que interessante. O Celtic, quando enfrentou o Hearts, a gente viu as informações ali no SofaScore, ele saiu na frente quase sempre que enfrentou o Hearts nesse confronto direto. Só que dentro de casa, o Hearts saiu na frente em 82% das vezes que jogou. Isso é uma coisa que faz com que esse back ao Celtic ou leia ao Hearts seja muito difícil de encaixar, tá? Falhou em marcar em apenas 18% dos jogos e jogos sem sofrer gol quase metade, né? Tem uma defesa boa também, dá para ver aqui, ó, 0,73 gols por jogo. Fora de casa também, obviamente, o Celtic é um adversário muito chato, falhou em marcar em poucos jogos, não me parece ser um jogo interessante talvez para ambas, mas
Historicamente é um confronto com mais de 2,5 gols. Os ataques dentro e fora de casa se equivalem, mas a defesa do Hort é um pouquinho melhor. A bola aérea do Hort também é melhor do que a do Celtic. Vale a pena ficar de olho nisso. Ou, se você tiver Leo Hort ou Beck Celtic, ficar de olho aqui para ser uma situação que você pode fechar a sua posição. Né? Eu, por exemplo, não gosto de comprar bolas paradas. E olha que interessante. O Hort, quando está na frente, é um time que contra-ataca muito, muito bem. Fez 4 gols nesse fundamento, mas o Celtic só sofreu 1. É um time que consegue se defender bastante. Dá pra gente ver aqui, ó, que é um jogo que também indica pra gente uma possibilidade boa de trabalhar pelo menos 1,5 gols, né? Aquele cenário mais tranquilo. Mas não é, pelo visto, ó, os jogos do Hort dentro de casa não é um cenário muito comum o 2,5. Então pode ser, apesar de historicamente os dois terem vários jogos com over 2,5, na casa do Hort não me parece ser uma coisa tão boa assim. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu venho primeiro para trabalhar match odds, só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque o cenário aqui é de um Celtic com uma odd que vai começar por volta de 1,80. É uma odd que oscila bastante se o Celtic não estiver tão bem na partida. Eu já sei que o Celtic tem uma tendência de sair na frente contra o Hort, mas o Hort dentro de casa é um time que causa muita dificuldade para os adversários. Então, cautela se for trabalhar isso daqui. Tá? Deixa eu organizar minha tela aqui, já mudar para o dia 26 e já colocar aqui esse jogo na parte de ler para a equipe em campo contra o Celtic. Vou ficar de olho nas bolas paradas do Hort e contra-ataques do Hort. Você vê que por mais que seja um time do Celtic que é um super time, o adversário aqui é o que tem as melhores características, principalmente por jogar em casa. Tá? Então muito, muito, muito cuidado. O outro jogo que a gente tem é o Rangers dentro de casa contra o Livingston. Aqui a gente já tem uma odd bem baixa e um adversário também bem acessível. O Rangers dentro de casa venceu 8 das 11 partidas que disputou, só tomou 7 gols e tem 0 vitórias. É um time invicto, né, dentro de casa. O Livingston fora de casa venceu 3 das 11 que disputou, tomou 15 gols. Não é uma defesa tão fraca também. Não dá para pisar também no time do Livingston, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 73% das vezes que jogou em casa, o Rangers marcou primeiro, isso é bom. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, isso é excelente. O Livingston marcou primeiro em apenas 18% dos jogos. O Rangers tem uma média de 2 gols por jogo, tem uma defesa muito boa e marcou 12 vezes de bola parada. Se eu não me engano, é o melhor ataque da competição nesse quesito. Vale muito a pena ficar atento a essa situação aqui do jogo do Rangers. Eu já vou anotar, obviamente, isso. Venho para tentar buscar um back Rangers e já vou anotar aqui bolas paradas do Rangers. O que isso pode significar? Pode significar uma situação e um indício de entrada. Quero entrar a favor do Rangers, não encontrei uma leitura ainda. Está melhorando, teve uma bola parada para o Rangers, pode ser um sinal de entrada. E também pode ser um sinal de confirmação. Estou dentro, quero uma confirmação para continuar dentro. Essas bolas paradas constantes do Rangers, com certeza, são situações muito boas. Estou vendo aqui que o time do Livingston não é um time que toma tanto gol de contra-ataque, então ficar de olho aqui, porque pode ser que vir buscar back Rangers já deu, né? Tipo assim, pegou o back Rangers, tá numa leitura muito boa, veio o gol de bônus a seu favor, porque às vezes o gol é um bônus, né? Estar a favor de um time que está jogando bem é o método. O gol é o bônus, né? E às vezes a situação aqui vai ser só pegar o gol e acabou, porque pelo visto o Livingston é um time que defende muito bem. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem um cenário bem interessante para trabalhar também 1,5 gols no jogo, que é um cenário bem mais tranquilo, mas para o 2,5 já é mais complicado, já é mais ousadia, né? Para quem for trabalhar nesse cenário, tá bom? O Alfredo Morelos é o principal atacante do time do Rangers. E aqui tem os melhores passadores. Eu não conheço tanto assim a fundo os jogadores, né? Mas eu tenho acompanhado bastante o time. Aí nós temos o Sport com Santa Clara. É Taça de Portugal, é semifinal. Mas aqui a gente pode olhar um pouquinho para as estatísticas no PDF de apoio também relacionado à Liga de Portugal, a Liga
Bwin, que eu acho que agora chama Liga Bwin, era a Liga Nós antigamente. Os últimos confrontos entre eles, o Sporting sofreu gol nos últimos 3 jogos, mas foi o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 6. Excelente pra gente que vem buscar um possível back, se você vem, né? E o Santa Clara sofreu gol pro Sporting nos últimos 7 jogos. Também é um confronto que tem uma tendência boa, pelo menos no histórico entre eles, de ser um over 2,5. De maneira geral, isoladamente, o Sport vem de 6 dos últimos 7 jogos com over 2,5 e o Santa Clara nos últimos 8 dos 10. Então são dois times que vêm pelo menos marcando, se envolvendo em partidas com mais de 2,5 gols, tá? O Santa Clara não perde a 3 jogos, o Sport é o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5 jogos que disputou, Santa Clara também é um time que costuma marcar primeiro, mas vamos dar uma aprofundada aqui, obviamente vou usar dados da Liga Bwin, tá? O Sport marcou primeiro dentro de casa em 90% dessas situações. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde que vai ser esse jogo? Nuno Miguel Serrano Almeida. José Alvalade. Exatamente, Nuno José é o árbitro. Nuno Miguel Serrano Almeida. E o estádio é José Alvalade. Beleza, se a gente sabe que o Sport está jogando em casa, a gente tem obviamente aqui um cenário de que em 90% das vezes que o Sport jogou em casa, ele saiu na frente, ou seja, nos últimos 10 jogos, 9 jogos ele marcou. Primeiro, para você que está buscando esse back é interessante. O que tem que ter para rolar esse back Sport? Vamos continuar analisando primeiro, vai. Temos aqui um ataque que sofre em média meio gol por jogo. Um ataque não, a defesa que sofre em média meio gol por jogo. Realmente a defesa do Sport é muito boa. O Coates é um cara ali que, se for jogar, obviamente, é um cara que, além de ser um excelente defensor, quando vai ao ataque na bola parada é muito bom. Tá? A gente tem um Santa Clara que tem uma defesa pobre, sofre 2 gols por jogo e marca pelo menos 1 gol por jogo. Tá? Não tem um número de vitórias tão bom fora de casa, eu estou analisando dados do Bwin, não estou analisando de Copa, por isso que a gente tem que saber a escalação. Tá? Primeiro a marcar em metade dos jogos, isso aqui também é interessante. O Sport não falhou em marcar em nenhum jogo em casa e ficou 70% dos jogos, 7 jogos, se é 10 jogos, 7 jogos sem sofrer gol. Tá? Ou seja, por isso que ele tem um número de ambas marcam aqui bem baixo, já o Santa Clara com um número alto. Sobre bolas paradas, o Sport leva uma boa vantagem, afinal de contas, o escanteio do Sport é uma arma muito letal com o Coates, tá? E o Santa Clara sofre bastante nesse fundamento. Em relação ao contra-ataque, não tenho números assim tão expressivos, então deixa eu já anotar aqui, eu quero buscar esse back Sport, mas vai ser a mesma coisa que eu escrevi ontem no jogo do Benfica. Primeiro, escalação completa ou quase completa. Ou aí você pode substituir time titular ou quase titular, tá? Outra coisa que eu quero ficar de olho, bolas paradas, de preferência escanteio do Sport, tá? Isso é uma coisa que eu quero ficar de olho. Primeiro a escalação para ver se estão completos ou não. O que mais que a gente tem aqui? Me parece também um jogo com uma tendência muito boa para o 1,5, mas não tanto para o 2,5. Por quê? O Sporting ele é econômico no ataque, ele não é um time que fica goleando o tempo todo, quando ele está com o time completo, mas ele tem uma defesa muito boa. Então vamos supor, ele faz aí 2, 3 gols exagerando e toma pouquíssimo gol. Né? Não é um time que eu, por exemplo, gosto de buscar goleada, porque é um time que faz um gol às vezes e se fecha. Né? Não se fecha ao ponto de ficar só na defensiva, mas administra bastante a vantagem, tá bom? Você vê aqui que é um time que sofreu 20% das vezes só em casa, ele sofreu mais de um gol. Em 30% ele sofreu apenas um gol, né? E nenhuma vez ele sofreu mais de 2 gols. Né? E olha que interessante, gols marcados em casa, somente em 20% desses 10 jogos jogados dentro de casa, o Sporting fez mais de 2 gols. Então é um time bem econômico, né? Eu acho que esse 1,5 vem interessante aqui para quem vai buscar esse cenário, se você é panta, se você é apostador recreativo, se você vai fazer bilhete, se você vai fazer múltiplo, sei lá. Eu vou trabalhar ao vivo. Como eu sempre falo para vocês, isso aqui não é um canal que vai te dar entradas, mas eu posso te ajudar às vezes com embasamento de informação em cima das equipes que eu conheço, tá bom? Eu acho que é isso para esse jogo aqui. Vou buscar esse back ao Sport. Aí, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista é a mesma coisa que eu falei ontem no jogo do Corinthians e do Botafogo, que no caso é hoje ainda. Né? Quero analisar, quero saber como vai jogar, quem são as novidades,
qual é o elenco. Essas odds que a gente tem aqui, para o Cruzeiro vencer por enquanto não tem odd aqui, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar, ver se tem no Galo. Também não tem. Flamengo eu sei que tem. O Flamengo com uma odd de 2,15. O Vasco para vencer o Volta Redonda com uma odd de 2,15 também. O Santos para vencer a Inter de Limeira com uma cotação de 1,85. Todas essas cotações, elas não estão tão ajustadas ainda porque é a primeira rodada. A gente não sabe qual é o elenco que vai entrar, qual é o time titular que vai entrar, a intensidade, se os times vão testar alguma coisa, se no caso do Flamengo, se vai ser de fato o time de garotos ou não. Então é muito especulativo. Se você quiser trabalhar esses mercados, fique atento, porque vai ser uma liquidez melhor, você vai ter que trabalhar com uma stake menor para conseguir entrar e sair do mercado, você vai ter muito mais gap no mercado. Enfim, se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, tem um curso gratuito aqui no primeiro comentário fixado para você aprender tudo sobre isso, mas são situações principalmente em jogos no mesmo horário. Às 7 da noite nós temos o Galo, o Volta Redonda com o Vasco, o Santos e o Grêmio. 4, 5 jogos. Imagina a liquidez disso. Né? No horário prime, como a gente fala, às 21h35, né? O último jogo do dia, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, quem mais? Só, já é 2 jogos para dividir a atenção. Então assim, liquidez vai ser baixa, a fluidez do mercado vai ser baixa. Então se você for trabalhar, usa uma stake menor. E ao longo desses campeonatos estaduais, a gente vai trocando essa ideia aqui. Pô, gostei do Santos, gostei do Palmeiras, não gostei do Vasco. E assim a gente vai para poder trabalhar os melhores jogos possíveis. Beleza? Fica aqui então o meu planejamento. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma no teu. Você não me segue no Telegram, o link do Telegram está aqui embaixo para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Sempre que eu tenho alguma leitura ao vivo, eu tento compartilhar com vocês lá. Não são dicas de entradas, são dicas de leitura, tá bom? Tem o meu link aqui do meu curso gratuito de trade esportivo para você aprender gratuitamente. Se você não quer pagar, aliás, se você quer pagar por um conteúdo, não tem problema nenhum. Não posso pegar na tua mão e te obrigar a fazer um curso gratuito, mas se você quiser fazer um curso gratuito de qualidade que não perde para nenhum curso pago no mercado, pode fazer o meu. Se você não gostar, provavelmente você não fez. Informação não vai faltar. Tá? Qualidade eu garanto, porque eu sou um cara extremamente perfeccionista. Tá bom? Então é isso. Aproveita essas 2 semanas para estudar assuntos que você não sabe, evita de entrar em jogos que você não conhece, respeite a sua metodologia de trabalho, respeite a gestão do teu capital, ninguém vai fazer isso por você, mantenha-se vivo até o fim da data FIFA. A gente se vê, um grande abraço.